O STF, no julgamento da ADPF 779, discutiu a constitucionalidade da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Ou seja, perguntava-se o seguinte: será que no crime de feminicídio o réu pode alegar a legítima defesa da honra como tese de defesa? Vai lembrar o que é feminicídio. Feminicídio é uma espécie de homicídio qualificado, em que o autor mata a mulher por razões de condição do sexo feminino. Isso está lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal. E o que é razões da condição do sexo feminino? O próprio Código Penal esclarece o que vem a ser essas razões lá no parágrafo 2º-A do artigo 121. Ele diz o seguinte, artigo 121, parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve 1. Violência doméstica e familiar e 2. Menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A tese da legítima defesa da honra surge como regra em um contexto de traição, em que, por exemplo, o marido descobre o adultério da esposa e, como consequência, decide matá-la para proteger, para defender a sua honra. Esse entendido, contudo, que a defesa da honra é vista como uma retórica que reforça uma cultura patriarcal de desrespeito da mulher. Em síntese, a tese da legítima defesa da honra, ela era utilizada com muita frequência como argumento da defesa em julgamentos de feminicídio, onde o réu alega ter cometido o crime para defender a sua honra, como eu já expliquei aqui. O maior problema envolvendo a inconstitucionalidade da tese da defesa da honra segundo a doutrina, guarda relação com o princípio da soberania dos vereditos e o princípio da plenitude de defesa lá no tribunal do júri. E por quê? O feminicídio ele é um crime doloso contra a vida e por isso ele vai ser julgado no tribunal do júri. No âmbito do tribunal do júri, existe o princípio da plenitude de defesa, lá do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. E segundo esse princípio, a defesa ela pode lançar mão de argumentos não jurídicos no âmbito do tribunal do júri. A defesa, nesse particular, ela não está restrita aos argumentos jurídicos. É o que ocorre, por exemplo, quando a defesa lança mão de argumentos religiosos durante uma audiência, fala em Deus durante a audiência. Aliás, o jurado ele é leigo e tais argumentos podem ser, inclusive, mais fortes do que os argumentos jurídicos. E aqui cabe uma observação. O jurado pode, inclusive, absolver o réu por clemência. E o que isso significa? Isso significa que, mesmo reconhecendo, o jurado pode reconhecer que o crime ocorreu e que o réu, de fato, praticou o crime, mas, mesmo assim, ele pode ser absolvido pelo jurado. Os jurados, nesse particular, têm como parâmetro a sua livre convicção. A grande questão é que inúmeros casos de absolvição por clemência guardavam relação justamente com casos de feminicídio e legítima defesa da honra. O STF, no julgamento da ADPF 779, enfrentou esse debate de forma bastante clara, relativizou esses princípios que eu falei aqui. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que é inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio, tanto na fase processual quanto pré-processual, bem como no tribunal do júri. O ministro Dias Toffoli, que foi o relator do caso, ele incluiu no seu voto que não fere a soberania do tribunal do júri o provimento de apelação contra a absolvição fundada na tese da legítima defesa da honra. Ele destacou que a tese não se enquadra na legítima defesa estabelecida no artigo 25 do Código Penal. O ministro ressaltou que quem usa violência contra a mulher para reprimir um adultério não está protegido por essa excludente de licitude, pela legítima defesa do artigo 25 do Código Penal. Ele também mencionou que a honra é um atributo personalíssimo, que não pode ser abalado em virtude de ato atribuído a terceiro. A ministra Carmen Lúcia afirmou que a tese da legítima defesa da honra admite como aceitável que se mate mulheres sem que os agressores sejam punidos. E ela destacou, então, a necessidade de extirpar, de tirar essa tese, do ordenamento jurídico e mencionou a dignidade da pessoa humana como base da sua argumentação. A ministra Rosa Weber, por sua vez, afirmou que a tese da legítima defesa da honra traduz uma expressão de uma sociedade patriarcal, arcaica e autoritária. Ela ressaltou que não existe espaço para a restauração de costumes
medievais e desumanos. Nesse cenário, a tese da legítima defesa da honra foi tida como inconstitucional. Então, durante o debate, foi levantado como princípio aí a dignidade da pessoa humana, princípio da proteção à vida, igualdade de gênero. Esses princípios foram aí os pilares de sustentação que justificaram a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra.